Te agradecemos por essa manhã que o Senhor fez, te louvamos, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor Jesus. Te agradecemos, Deus, porque nós fomos justificados, Senhor Jesus, nós fomos redimidos, Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pelo teu amor que nós não compreendemos, mas nós nos entregamos, Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor trate conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha ao nosso encontro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos estudando o livro de Romanos. O pessoal que estava na outra sala, né, tem os vídeos das aulas passadas, tem em todas as aulas. Então, se vocês quiserem se situar um pouquinho, pegar a parte do contexto, só dar uma voltadinha lá. Mas a gente está aqui no capítulo 4 do livro de Romanos. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está escrevendo a igreja de Romanos. Aqui a gente já tem um Paulo mais maduro, um Paulo já com anos de ministério, já ali no final da sua terceira viagem missionária, né, prestes a ser preso, ele não sabia, né, mas prestes a ser preso. E ele escreve para essa igreja que ficava na cidade de Roma. E Paulo não conhecia a igreja, ele nunca tinha ido para Roma quando ele escreveu essa carta, tá? E aí, Paulo começa fazendo uma explicação nesses 4 primeiros capítulos a respeito da principal mensagem que ele carregava, que era o quê? A justificação, ela vem pela fé. Logo no primeiro capítulo, no versículo 17, diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Ou, em outras versões, o justo viverá pela fé. Então, Paulo começa a construir esse raciocínio para explicar para aquela igreja qual era a mensagem que ele carregava. Então, o livro de Romanos, ele é um livro que é quase que um evangelho, ele é uma explicação. Se você, né, às vezes alguém te pergunta por que você é crente, por que você crê em Deus, qual que é a razão da sua fé, em Romanos a gente encontra uma explicação bastante sistemática, profunda e teológica da razão da nossa fé. Então, o que Paulo faz? Logo no capítulo 1, ele começa expondo a natureza humana. Ele começa falando sobre os pecados comuns aos gentios da época. E aí, quando o judeu acha que vai passar ileso, ele vira para o judeu. No capítulo 2, ele expõe o pecado dos judeus, expõe o orgulho, expõe a hipocrisia, muitas vezes, que nós carregamos, né, como religiosos, porque o judeu, ele tinha revelação, ele conhecia a palavra de Deus, e ele achava que isso era suficiente. O simples fato de ele ter nascido judeu era suficiente para que ele fosse um grupo um pouco melhor, um grupo superior aos demais. E aí, ele termina falando, não, todo mundo pecou. Ele termina esse arco explicando que todos pecaram, que não existe um só justo, não existe uma única pessoa que tenha conseguido cumprir a lei. E por que ele faz essa explicação? Porque daí ele vai começar a explicar a necessidade da salvação e a justificação pela fé. Ele vai dizer, ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguiu alcançar, nem gentio, nem judeu. Ninguém foi capaz de cumprir a lei, de fazer aquilo que agradava a Deus. Por isso, Deus, na sua infinita bondade e por ser justo, ele envia seu Filho Jesus para que sobre Cristo recaísse a justiça de Deus, e sobre Cristo recaísse o castigo de todas as nossas iniquidades. Tenho falado muito sobre questão de natureza. A natureza de Deus é santa. Deus não tolera o pecado porque ele não quer? Não, porque ele não pode. É a natureza dele. É a constituição de Deus. Diferente da nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa. Então Deus não poderia simplesmente virar as costas para o nosso pecado e fingir que nada aconteceu, porque não era da sua natureza. Mas ele cria uma maneira. E aí Paulo está dizendo, olha, então a justificação, o que é ser justificado? É ser tornado justo. É um culpado que ele é visto como inocente. É o nosso caso. Diante de Deus, mesmo sendo culpados, né, pelas nossas transgressões, o Senhor nos vê como justificados, como justos, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Sobre ele recaiu a nossa iniquidade. E aí Paulo está dizendo, no capítulo 4, ele começa falando sobre Abraão. Por quê?
Porque o judeu, ele tinha a ideia de que Abraão teria sido justificado pelas suas obras, né? E Paulo está dizendo aqui que nós somos justificados pela fé em Cristo. E aí, Paulo, no começo do capítulo 4, ele começa falando, não, Abraão não foi justificado pelas obras. Abraão foi justificado pela fé. Porque tem um versículo lá em Gênesis, cadê? No capítulo 15, verso 6 de Gênesis, diz que Abraão foi imputado como justo, porque ele creu. Diz assim, Abraão creu em Deus, e por isso o Senhor o aceitou. Então, nem mesmo Abraão, né, que é de uma época anterior à lei, nem mesmo Abraão foi aceito por Deus. Tem algumas versões que diz, a ele foi imputado o que foi imputado como justiça para ele. Nem Abraão foi tido como justo por aquilo que ele fez. Abraão foi tido como justo porque ele creu. E aí nós paramos aqui no verso 4 e 5. No verso 4 diz assim, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que ele fez. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, olha pessoal, se nós somos salvos por aquilo, se nós fôssemos salvos por aquilo que nós fazemos, então seria, tipo assim, Deus seria o nosso devedor. Porque quem trabalha tem que receber. Se eu fosse justificada por aquilo que eu faço, Deus ficaria endividado comigo. Eu fiz, não resta outra alternativa para Deus a não ser me aceitar. Não seria graça, não seria nada, seria algo que eu reivindicaria. Primeiro, que não é possível, e segundo, que isso é absurdo, porque Deus jamais seria devedor de nós humanos. E aí no versículo 5, que foi onde a gente parou semana passada, ele diz, porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, e a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Então ele está dizendo, a salvação ela mora aqui. Ela mora na pessoa que entende que jamais alcançaria qualquer tipo de justificação diante de Deus por si. Mas ela coloca a sua esperança no Senhor. Ela coloca a sua esperança... Eu achei muito legal o jeito que ele escreve aqui. Ela coloca a sua esperança naquele que trata o culpado como inocente. Por quê? Porque ele é injusto? Porque ele favorece? Não. Porque ele fez recair a sua justiça sobre Cristo. Porque Cristo tomou do cálice da ira de Deus, não eu. A mim foi dado o benefício da cruz de Cristo apenas. Certo? Então, nós paramos nessa a partir do versículo 6. Alguma dúvida? Alguma questão? Então, vamos abrir aí, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8, começando aqui do Tiago, cada um lê um versículo. Só esperar o Denis. Senão não vai resolver, né? Pode ler, em alta voz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 8, pode ser ou abaixinho ou o irmão André. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Aqui, porque Paulo, ele está fazendo uma argumentação aqui, principalmente aos judeus, aquele judeu que se converteu. Porque o judeu, naquela época, quando ele se convertia ao evangelho, ele não deixava de ser judeu. Porque o judaísmo não era só uma religião, era uma identidade, era uma nacionalidade. Então ele continuava sendo judeu, mas ele acreditava que Cristo era o Messias. Então Paulo está escrevendo muito para esse público. E aí, como que ele comprova o seu argumento? No Velho Testamento, que eram as escrituras que o judeu acreditava. Então aqui ele está citando Salmo 32, 1 e 2. Lê para nós, Pri, por favor. Salmo 32, 1 e 2.
os estudiosos falam que esse Salmo 32 foi um dos salmos que Davi escreveu também depois da situação com Batseba, né? Depois de ter pecado, né? Ele escreveu o Salmo 51 e escreveu provavelmente o Salmo 52. E aí aqui é uma oração um pouco de alívio, né? Um pouco de graças a Deus, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa maldade, aquele a quem o Senhor não acusa de fazer coisas más. Porque na verdade não há felicidade maior para o homem. Porque se o Senhor for imputar a nós, se o Senhor for nos condenar, realmente, por quem somos, pelo que fazemos, nosso destino seria a morte eterna, seria o inferno. Então, a maior, embora às vezes a gente ou tenha dificuldade de assimilar, ou por ser algo, né, que é imaterial e é futuro, a gente não entenda, não aprecie, a grande verdade é que não existe felicidade maior para nós do que a salvação. Porque essa vida aqui é bem curtinha. Outro dia, sempre que eu estou com os adolescentes, eu fico, meu Deus, porque assim, isso aqui, gente, isso aqui, ontem mandaram lá no grupo dos jovens uma foto da Liz e do Tiago, vamos botar no telão, cadê? Uma foto da Liz e do Tiago e da Gabi. O Tiago estava cheirando a anã ainda, de tão novinho que ele estava. Já tem 6 anos que eu casei. Entendeu? Então é assim, ó, essa vida é muito curtinha. Se a nossa felicidade estiver no que a gente realiza aqui, né, infelizmente o ser humano ele busca muito aquilo que é material, aquilo que é, né, palpável para mim, aquilo que é concreto. Mas a maior felicidade que alguém pode ter é olhar para o Criador de todas as coisas, para aquele que é justo, para aquele que é santo, e podendo ele não me imputar a minha injustiça. Podendo o Senhor me reputar como injusta, me considerar injusta, porque sou, ele me considerar como justa. E aí, Paulo traz falando que o próprio Davi lá atrás já dizia que feliz é aquele que Deus não considera mal. Quer dizer, porque não tem como, não há salvação nas obras, não há salvação. Tenho repetido todas as aulas, sou salva e por isso, Tiago fala, minha fé precisa produzir. Sou salva, Cristo habita em mim, eu preciso ser transformada e minhas obras precisam apontar para a minha fé. Então, não é também, sou salva, o que eu faço não está nem... Não sou salva pelas obras, então beleza. Não sou salva pelas obras mesmo, mas a salvação, a Cristo habitando em mim, precisa mudar as minhas obras. Né? Senão fica um negócio igual a gente vê por aí, é mesmo complicadíssimo. Vamos lá, e aí Paulo vai retomar aqui a fala sobre Davi. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 12, começando ali na irmã Maria. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Não tem problema, irmão. A senhora já conseguiu achar aí? O 10, mãe. Como, pois, foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ele também é o pai dos que não são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deixa eu explicar. Vamos lá. Parece um pouco complicado, mas não é. Aqui, por quê? O judeu, ele precisava ser circuncidado. Isso era uma marca. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Beleza. Então, o judeu, assim que ele nascia, logo ali nas primeiras semanas de vida, ele era circuncidado e isso era uma marca. E aí, o judeu fazia essa distinção entre o circunciso e o
incircunciso, como se a circuncisão que fosse, né, trazer a salvação, trazer, né, fosse o cumprimento da lei ali que os achegassem a Deus. Então, no versículo 9, Paulo começa dizendo: será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os circuncisos? Na versão da irmã Maria, será que está somente sobre a circuncisão? Quer dizer, será que a salvação é somente para o judeu? Será que a graça de Deus, né? Será que a justificação, a redenção é somente para aquele que é circuncidado, para aquele que cumpriu ali a lei judaica? Aí Paulo pega eles no pulo, por quê? Porque quando Abraão foi aceito por Deus lá em Gênesis 15, que eu li aqui, ele ainda não tinha sido circuncidado. A circuncisão de Abraão acontece no capítulo 17. Então ele está dizendo, Abraão, ele foi aceito antes da circuncisão. Abraão foi imputado como justo antes desse marco. Na verdade, a circuncisão, ela marca a aceitação por Deus. Ela é como uma marca física de que Abraão tinha sido ali justificado. Mas não é a circuncisão que justifica a Abraão. Deus põe essa regra para que eles fossem diferenciados dos demais povos, mas não foi isso que tornou, que imputou justiça a Abraão. Então, ele está dizendo, a salvação, no versículo 11, ele mesmo fala, a circuncisão veio depois, como um sinal que Deus havia aprovado a Abraão. Então, ele fala, Abraão é o pai da fé, tanto dos circuncisos, tanto dos judeus, como daqueles que não são circuncidados, pela maneira que essas pessoas vivem. Ele está dizendo, a fé, né, a crença e as ações, a maneira que o ser humano vive, é mais importante do que o mero cumprimento de um ritual. Porque, como venho dizendo desde o começo de Romanos, um ritual pelo ritual é só um ritual. Se a gente se reúne aqui, né? Em alguns capítulos, lá no Velho Testamento, às vezes Deus fala sobre um simples ajuntamento. Nós nos reunimos, se a gente se reunir aqui, se a gente abrir o louvor, se a gente recolher as ofertas, se a gente até tomar a ceia, mas como mero cumprimento de um ritual, crendo que somente esse ritual é o suficiente, então a gente está caindo numa hipocrisia. Então, a gente não entendeu. Porque o que Paulo vem tentando ensinar aos judeus é, vocês precisam viver de acordo com aquilo que vocês pregam. O seu coração precisa ser, né, em outro texto que a gente leu na semana passada, ele fala, o seu coração precisa ser circuncidado. Porque não basta um ritual. Não basta com que eu pareça crente. Não basta com que eu fale como crente. Eu preciso viver uma vida secreta, assim, né? No secreto, eu preciso viver uma vida interior como crente. E aí ele fala, vocês estão aí falando, achando que a circuncisão é o ápice da vida de vocês, mas Abraão foi aceito antes disso. Abraão não precisou da circuncisão para ser aceito por Deus. Então vocês param também de ficar falando para os outros que eles não vão ser aceitos porque eles são incircuncisos. Que eles serão aceitos mediante a fé. Serão aceitos mediante o reconhecimento de quem Deus é, a crença em quem Deus é e naquilo que Ele fez. Alguma dúvida? Algum comentário? Nós vamos terminar aqui capítulo 13, capítulo 4, a partir do verso 13, começando pelo Tiago de novo. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vamos quebrando aqui um pouquinho para a gente entender. Então ele está falando, se... Lê o 14 de novo, Denis. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se os que são da lei são herdeiros, a fé é vã. Se bastasse que eu cumprisse a lei, então eu não precisava nem crer.
bastava que eu fizesse aquilo que precisa ser feito. Né? Porém, a intenção de Deus nunca foi essa. A intenção de Deus sempre foi que a gente se relacionasse com Ele. Que a gente fosse... Porque quando Ele cria o homem e coloca no Éden, a Bíblia fala que Ele passava por lá. Ele queria se relacionar com a gente. Sempre foi assim. Assim que Deus tira o povo do deserto, e quando Ele entrega as tábuas da lei para Moisés, Ele fala, eu quero habitar no meio do povo. Você vai construir uma tenda para mim, porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. E quando a gente vai lá para Apocalipse, ele fala a mesma coisa. Ele fala, a visão de João é, e ele habitava no meio do seu povo. Naquele lugar que não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter rancor. No versículo seguinte fala, e ele habitava no meio do seu povo. Assim, no caso, a lei era só para a gente ter noção onde estamos pecando, o que estamos fazendo de errado. A lei mais para isso. Né? Exatamente. No capítulo 3, ele fala exatamente isso, do versículo 19 ao versículo 20, ele fala que a lei ela foi dada para que a gente entendesse. Primeiro, para que tivesse um nivelamento, todos estão debaixo da mesma lei, e para que a gente percebesse que nenhum de nós seria salvo pela lei. Nenhum de nós alcançaria, porque todos tivemos a oportunidade, todos temos a oportunidade de cumprir a lei por completo. E já repetir aqui também que não tem nada impossível na lei. Tudo que tem na lei é possível. Não tem algo, Deus não pediu algo que fôssemos incapazes física né, da nossa Constituição. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente tem o coração duro, porque a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente não aceita algumas coisas. Mas não tem nada impossível. Mesmo não sendo impossível, ninguém cumpriu. O único que cumpriu foi Cristo. Então a lei ela é dada para isso, para falar aqui, ó, esse é o nível. Alguém alcançou? Alguém chegou nesse patamar aqui? Não. Não chegou e não chegará. Porque a partir do momento que o pecado está intrínseco à nossa natureza, a gente não alcança. Então, eu estou dizendo, se a lei, só que o judeu achava assim. E, aliás, hoje em dia, por mais que a gente não verbalize, muitas pessoas acham isso. Inclusive no mundo. Tipo, essa pessoa é muito boa. Ela vai para o céu direto. Né? Temos pessoas ao longo da história da humanidade que fizeram muitas coisas boas, que fizeram a diferença na sociedade. E essa pessoa, por vezes, ela é até tida como alguém a ser adorado, alguém, né, a receber algum tipo de louvor. Mas no coração dela, lá dentro, é impossível para nós. Então, ele está dizendo, se bastasse a lei, a fé seria inútil. E a promessa de Deus, qual promessa? De envio de um Messias, também não teria valor algum. Baixinha a partir do 15. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é a da lei, mas também a que é a da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá a vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme a figura dele. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não encontrou a promessa de Deus
Elisa vai ler? Porque, por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. 23. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. 25, baixinho. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Muito bem. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está recontando a história de Abraão. Ele está falando, olha, Abraão, ele creu contra todas as probabilidades. Abraão, ele creu olhando para si, olhando para o seu corpo, vendo que ele era velho, olhando para sua esposa, vendo que ela era velha, e Deus falando, eu vou te dar um filho, e ele creu. Ele olha para o futuro e crê. Por isso que a ele foi imputado justiça. Quer dizer, por isso que, quando a gente fala, algumas versões falam creditado. É como se Deus tivesse uma conta espiritual, Deus foi lá e depositou um valor na conta de Abraão. Ele está dizendo, eu acredito a você, justiça. Eu aceito você como justo, porque ele creu contra todas as expectativas. No versículo 11, acho que cadê que a irmã Maria leu? Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, mesmo quando ele olhou para si e viu que ele não poderia ser pai ali nas condições normais, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Quando ele olha para a realidade e a realidade é contrária à palavra de Deus, entre escolher a realidade e o que Deus tinha dito, ele escolhe o que Deus tinha dito. E daí ele ainda fala assim, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus. A sua fé, as pessoas gostam dessa palavra, né? O empoderou. A sua fé fez com que ele continuasse firme, contrariando a todas as expectativas. E aí ele termina dizendo que assim como Abraão, é também a nós. Nós hoje, Abraão teve que olhar para o futuro e crer na palavra de Deus. Nós hoje temos que olhar para o passado e crer naquilo que Deus fez para sermos salvos. Eu olho, né? Jesus mesmo disse para Tomé, falou, olha, você está tocando aqui nas minhas chagas, mas bendito, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. É a mesma situação, o mesmo paralelo. Abraão olhou para si e falou, estou nem aí, porque eu estou vendo. Se Deus está falando, eu vou seguir nessa fé. E não só uma vez, porque quando Deus apareceu para Abraão, ele era pagão. Ele vivia num lugar pagão, apareceu para ele um Deus misterioso e disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te ordenar. Abraão falou, tá bom. Tá bom, vou sim. Juntou tudo, saiu. Abraão, ele era esse cara que ele não ficava, assim, a Bíblia, talvez ele tivesse seus conflitos internos aqui, mas a Bíblia não nos relata. Por exemplo, a Bíblia nos relata os conflitos de Moisés, as reclamações de Moisés, às vezes que Moisés chegou para Deus e falou, não, Deus, manda outro, pelo amor de Deus. Se você contar lá nos primeiros capítulos de Êxodo, tem as 8 vezes que Moisés fala, não, Deus, eu não quero, eu não gosto, eu não sou a pessoa melhor para isso. Gideão, né? Jeremias. Agora Abraão, não. Abraão falava, Deus falava, então, eu quero que você vá lá, sobe o monte e entregue Isaac. Vamos, Isaac. Sai da tua parentela. Vamos, galera. Juntou meus boizinhos? Bora. Eu vou te dar um filho, tá bom. Eu creio. Às vezes a gente está mais para Moisés mesmo. Vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente fica ali mais... Mas Deus acabou trabalhando na vida de Moisés e usou Moisés também. Porém, Moisés não entrou na terra, né? Aí, Moisés não viu tudo. Abraão viu. Talvez seja uma indireta aí para nós, sobre aquilo que a gente tem agido, né? Abraão viu o cumprimento da sua promessa. Ele viu seu filho. E aí, ele viu Deus honrando a sua fé ali.
ele era pronto a obedecer, ele era pronto a crer. E a sua fé o enchia de poder. Ele não precisava estar forte para crer. A sua fé o fazia forte. A sua fé o firmava. Hoje o que a gente precisa fazer é a mesma coisa. Nós não vimos Jesus na cruz. Nós não vimos Jesus em lugar nenhum, né? Mas nós temos que olhar para o passado e crer. A palavra do Senhor tem que bastar para nós, para que a gente prossiga. A palavra do Senhor tem que ser, né, a nossa fé na palavra é aquilo que vai nos sustentar. E aí ele conclui o capítulo 4, voltando na ideia de que Jesus foi entregue para morrer pelos nossos pecados, a fim de que fôssemos justificados. E essa ideia precisa gerar em nós algo. A gente não pode se acostumar com o sacrifício de Jesus na cruz. A gente não pode se esquecer da nossa natureza. Eu não posso me esquecer de quem eu sou, porque senão, se o sacrifício de Jesus perde o valor para mim, eu caio na religiosidade que Paulo está criticando dos judeus. Começo a achar que eu sou, na verdade, é muito da boazinha. Por isso que eu estou aqui fazendo alguma coisa. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Algo aconteceu, meu bem? Thanks. Pula lá para nós. O próximo versículo, Paulo começa, capítulo 5, com um dos versículos que eu acho mais legal. Paulo até fala, né, para os judeus, eu não vou achar o versículo, mas Paulo diz que a paciência de Deus gerou no judeu, fez com que o judeu ficasse arrogante. Como Deus não estava derramando ali da sua justiça, porque aguardava-se a vinda do Messias, e Cristo foi castigado, em vez de gerar algum tipo de gratidão no coração do judeu, gerou arrogância. Porque eu sou judeu, porque eu sou queridinho de Jesus. Então, como isso, tem pessoas que acham que só porque ela vai à igreja é melhor. Não, é o contrário. Quanto mais a gente conhece de verdade a palavra, mais a gente reconhece que precisa da graça de Jesus. Sim. E aí, no capítulo... Denis, passa por favor o slide. Pode passar também, que eu já falei essa parte. O capítulo 5, versículo 1, começa dizendo assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo esse versículo. Temos paz com Deus por meio de Jesus. Porque nós éramos inimigos. Até mais para frente, lá no capítulo, ele vai retomar essa ideia de que éramos inimigos de Deus. O Senhor poderia se levantar contra nós por causa da nossa iniquidade. Jamais seria possível que tivéssemos paz com um ser que é santo, com um ser que nunca pecou, com um ser que não conhece o pecado, com um ser que poderíamos viver o resto da nossa vida separados de Deus, condenados por Deus. Mas porque Ele propôs, da maneira, né, no capítulo 3 fala, por causa do sacrifício que Ele propôs.
nós temos paz com Deus. Nós vivemos em paz com Deus. Nós vivemos... Eu acho que a nossa mente não tem essa dimensão do que é estar em paz com esse Criador. Né? Porque como o Senhor, Ele vem como ser humano, e muitas vezes a gente fica, né, com essa imagem de um Cristo humano, a gente esquece da outra face do Senhor. Aquela face lá de Apocalipse. Aquela face, deixa eu achar, que eu gosto muito daquele texto. Vira e mexe, eu leio quando eu ministro. Apocalipse 19, verso 11, diz assim: Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava... A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É com esse Deus que nós temos paz. É com esse Deus que julgará as nações com a barra de ferro, que pisará nas uvas do furor da ira de Deus. Esse Deus que guia exércitos. É com esse Deus que nós temos paz. É com esse Criador que eu me achego como uma criança e falo: Pai, estou tão cansada hoje. É nesse Cristo que eu choro, que eu falo das minhas imaturidades, que eu me aninho. É com esse Cristo que Paulo está dizendo: agora por conta de Cristo nós temos paz com Ele. Nós temos paz com Deus. No versículo 2 diz: foi Cristo quem nos deu, presta atenção, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Vamos de novo? Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos, então está falando de alegria e de esperança. Ele está dizendo, no versículo 1 ele fala de paz, no versículo 2 ele fala de alegria e de esperança de participar da glória de Deus e de esperança de estarmos um dia participando verdadeiramente, profundamente da glória de Deus. Mas quando ele fala desses atributos, ele não está falando de sentimento. Ele não está falando que nós temos paz porque sentimos essa paz aqui, né? Que às vezes, sabe aquele dia que você está de férias, que está tudo bem, e aí você fala: ai, que paz. Não é dessa paz que ele está falando. Ele não está falando de uma alegria, né, de acordar um pouquinho mais tarde. Ele não está falando desses sentimentos comuns a nós, seres humanos. Ele está falando de uma condição. Por meio de Cristo, porque Cristo nos redimiu. Por causa de sermos aceitos por Deus, nós temos paz com Deus e nós nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Pode passar, Denis. Aí é o problema, né? Porque daí o crente, quando ele não está sentindo nem paz, nem alegria, muito menos esperança, porque ele acha que é um sentimento, aí ele já... Mas não é uma condição objetiva. É até muito racional. É algo que eu busco intencionalmente. Eu entendo que sou salva. Eu entendo o que Cristo fez. Eu entendo o que eu aguardo, o que eu espero, e isso gera em mim alegria, isso gera em mim esperança. Não um sentimento. Que nos é comum, Deus nos deu a capacidade de sentir. Faz parte, Deus nos fez assim.
Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma esperança, de que eu olho para a expectativa de participar da glória de Deus e eu falo, beleza, eu estou malzona, mas eu vou continuar. Eu me alegro nisso, de que o Senhor está no controle, de que eu participarei da glória de Deus. E assim eu prossigo. Lê o 3 e o 4, Tiago, por favor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Aí complica, né? Enquanto estava no negócio da esperança, da alegria, pela glória que há de vir, por participar da glória de Deus, estava bem até que tranquilo. Mas daí na hora que vira para o negócio da esperança, da alegria no sofrimento, aí já dá uma bad. Aí já cai o clima aqui. Mas a primeira coisa que Paulo está falando, vai ter sofrimento, tá? O sofrimento, né, até falei com os jovens, o sofrimento ele é inerente a essa vida aqui, porque o pecado entrou no mundo e o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno, está submerso no maligno. Ele está enterrado no mal. Então, Paulo está dizendo, então a gente se alegra na expectativa, mas a gente se alegra também no sofrimento. E, novamente, isso deixa claro que ele não está falando de uma alegria, porque quem se alegra no sofrimento? Paulo não é louco, ele não está falando um negócio sem sentido. Ele está falando de um entendimento. Ele está dizendo, cadê? Versículo 4, versículo 3, né? Nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que a gente se gloria? Pode passar, Denis, por favor. Por que existe algum tipo de alegria, algum tipo de entendimento a respeito do sofrimento? Porque a gente entende que eu não estou sofrendo porque Deus está me castigando. Eu entendo que eu fui salva, eu fui justificada, eu tenho paz com Deus. Então o sofrimento não decorre da justiça de Deus sobre mim. Na verdade, o sofrimento acaba por ser uma oportunidade do Senhor me preparar, do Senhor me corrigir. Eu não acredito que via de regra, Deus queira nos fazer sofrer, porque a Bíblia fala que Ele é Pai. Porém, Ele usa situações e Ele permite que a gente encare as consequências das nossas escolhas. Igual um pai mesmo, igual uma mãe. Que minha mãe, ixi, mãe, tá gravando. Não podia estar falando essas coisas. Mas aí uma família hipotética aí, o que ela fazia na filha criança, no filho? Dava umas palmadas, umas chineladinhas nos glúteos. Não é flagrante mais, né, mãe? Às vezes uma havaiana voava, que eu não sei que raios acontecia, que naquela época o telefone era com fio. E a minha mãe, gente, eu não sei se vocês tinham, mas a minha mãe tinha um telefone que o fio era imenso. Cara, era imenso. Daí ela catava aquele telefone, botava aqui, ó, e ficava indo na cozinha, voltando da cozinha, indo na cozinha, voltando na cozinha. Aí, eu e meu irmão começava a brigar, ela com o telefone aqui, às vezes orando, intercedendo ouvindo os problemas da irmã. Não sei que nome é Jesus, pá, vai te abençoar. Não. Aí era assim. E não erra, gente, chinelo de mãe não erra. Não sei o que acontecia. Posso dizer que minha mãe tinha? Ela falava, não gosto de bater em vocês. Não é bom. Mas era necessário. Era necessário que a gente passasse, até porque senão eu e meu irmão ia se matar ali, enquanto a minha mãe falava no telefone. Não tinha outra condição. Então, é algo que o pai e a mãe terreno têm prazer corrigir seus filhos? Não. Mas é algo que às vezes é necessário. Tem um sofrimento que é da vida. Tem, né? Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos às coisas. A Bíblia fala que o sol vem para o justo, para o injusto, e a chuva vem para o justo e para o injusto. Essa questão do sofrimento é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem, porque elas acham que é a responsabilidade de Deus tirar o sofrimento da vida delas. E não é só, tanto quem não conhece o projeto, quem
Sim. Sim. Falou de forma muito bem clara, porque é a consequência do pecado. Às vezes a gente fala com as pessoas, a pessoa parece, a gente pensa que ela entendeu, mas não. Não entendeu. Não entendeu. Porque na verdade. Eu acho que Deus é obrigado a tirar o sofrimento. A gente fala, Deus não tem nada com isso, não é por ele o sofrimento. Ontem a gente estava conversando, né, a respeito disso. Eu com minha família. E é assim, tem coisa que é consequência das minhas escolhas. Só. Se eu hoje pegar todo o meu dinheiro e comprar um carro de R$1 milhão, Deus teve nada a ver com isso. Ano que vem o IPVA vai chegar. E se eu tiver em dia com as parcelas, o que já vai ser um milagre, ainda vou ter o IPVA para pagar. É escolha. Tem coisa que é da vida. Né? Meus avós estão bem velhinhos. Tem sofrimentos dessa fase da vida deles que é fruto do pecado. Né? Envelhecer é muito difícil. Tem coisa que, e aí, onde eu quero chegar um pouco, é que sofrer não é opcional nessa vida. Não é opcional. A vida é difícil. A vida é difícil para mim, para as crianças, se eu perguntar ali, elas já vão ter as dores dela para falar. Que é difícil. Agora, a maneira com que eu lido com o sofrimento, aí é escolha. Não quer dizer com isso que eu não posso sofrer, que não vai doer, que eu não vou chorar. A gente já está caminhando um tempo suficiente aqui para saber que a gente vai chorar. A gente vai sofrer. Não é sobre isso. Não é sobre eu fingir que não dói em mim. Mas é sobre não deixar com que o sofrimento me amargure. É não deixar com que o sofrimento me torne incrédulo, me endureça. Tem um ditado aí que eu escutei uma vez e eu guardei. Fala, a mesma água que amolece a batata endurece o ovo. Então não é sobre a água. É sobre o que vai dentro da gente. É sobre a maneira que eu transformo. Eu tenho duas opções diante da dor. Uma delas é o que o Paulo está falando aqui. O que ele está falando? Que o sofrimento gera o quê? Perseverança. Não tem, gente, não tem como uma pessoa se tornar forte se ela não passar ali pelas coisas da vida. A gente só amadurece vivendo a vida. Mas aí é um pouco de nossa escolha. Eu posso culpar Deus por tudo, posso me rebelar, posso achar que eu sou uma injustiçada da vida, ou eu posso aproveitar essa oportunidade para fazer algo com isso, para permitir que Deus faça algo com isso dentro de mim. Porque sofrer em maior e menor proporção, né? Até para fazer um raio de uma academia, para a gente ter um pouco de saúde, a gente sofre. Que dirá para né, quantas adversidades acontecem na vida. Então, Paulo está dizendo, aqui o sofrimento ele não decorre da ira de Deus. E isso já é um alívio. Entender que eu estou salva, que essa vida é passageira, que eu sou justificada, que eu tenho paz com Deus. E que esse sofrimento não é Deus, assim, poderia ser, não seria justo. Se eu sou injusta, eu sou má, eu tenho pensamentos ruins, o meu coração é endurecido. Seria justo se o Senhor me mantivesse longe dele, mas as minhas adversidades não são para que Deus me mantenha longe dele. Deus poderia só falar, tô nem aí, o problema é de vocês. Né? Você vai colher. Gente, a Bíblia fala, Deus não poupou Jesus. Aí o alecrim dourado não quer sofrer. Quem passa? Entendeu? A gente vê assim, né? Eu estava vendo umas montagens que o pessoal fez com fotos de vários lugares do mundo. E a gente vê a disparidade. Nesse momento, lá no Irã, a galera tá fugindo de bomba. Nesse momento, tem alguma igreja reunida debaixo da terra. Então, até que... Como prosseguimos para a gente terminar essa parte?
perder essa perspectiva leva o crente a sucumbir à dor. Perder a perspectiva da minha salvação, perder a perspectiva daquilo que Deus já fez por mim, pode me fazer sucumbir. Pode me fazer sucumbir à dor e ao sofrimento. Passa, por favor, Denis, por favor. Você já passou? O sofrimento produz paciência, produz perseverança, produz resiliência em mim. Produz a capacidade de suportar a adversidade sem perder a confiança em Deus. É isso que é perseverança. Quando fala que o sofrimento produz em mim perseverança, está dizendo, o sofrimento produz em mim a capacidade de prosseguir sem perder a confiança em Deus. O que é muitas vezes o contrário disso? A ansiedade. O sofrimento às vezes nos gera ansiedade. O que é ansiedade? Num quadro normal, não estou falando de um quadro clínico, mas o que é uma ansiedade dentro de um quadro normal? É a falta de confiança em Deus. Porque eu estou me preocupando com amanhã, eu posso fazer alguma coisa? Não, quem pode? Deus, eu confio que Ele está controlando tudo? Sim. Então era para eu estar tranquilo. Se eu estou ansiosa é porque de alguma maneira eu estou com medo do que vai. Então Paulo diz, o sofrimento, ele gera perseverança. A perseverança produz experiência. E essa experiência, ela é o quê? Maturidade. Algumas coisas acontecem na vida da gente e a gente, quando passa por isso de novo, a gente fala, não, eu já passei, eu já vi Deus provendo aqui, eu já sei que eu não preciso me descabelar, eu já experimentei confiar em Deus e vi que Ele cuidou de mim. Então, quando eu persevero, quando eu não tiro os meus olhos de Deus, quando eu não perco a minha confiança em Deus no meio do sofrimento, isso gera em mim testemunho, experiência. E o que gera? Esperança. Porque da próxima vez que eu passar por isso, eu vou me lembrar daquilo que aconteceu e eu vou falar, não, já aconteceu. Sabe aquele versículo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Eu só posso trazer à memória aquilo que eu já vivi. As situações que o Senhor já me permitiu passar. E essa esperança é para mim e é para os outros. E é para mim e é para aquele que eu testemunho. É para mim e é para aquele com quem eu compartilho. Pode passar, Denis, por favor. Então, podemos nos alegrar no sofrimento, porque o sofrimento gera perseverança, gera resiliência, me obriga a ter que confiar em Deus para eu não sucumbir naquela situação. A perseverança me gera experiência, porque eu não paro no meio do caminho, eu chego do outro lado. E aí eu ganho uma experiência, eu ganho uma maturidade, eu ganho com isso um crescimento. E essa experiência me gera esperança. A mim, ao meu coração e ao coração daqueles que estão à minha volta. E assim, acho que pode passar dentro, deixa eu ver se o que eu coloquei. Ah, não, volta. Não, volta lá, deixa lá, vou terminar naquele. Isso é importante, queridos, porque o dia mau, ele vem, né? O sofrimento, ele vem, não tem, né? Faz parte. Mas isso que a gente aprende aqui é ferramenta. É ferramenta para a gente enfrentar as nossas adversidades. É ferramenta para a gente prosseguir. É ferramenta para, na hora da dor, eu me lembrar. Não, eu preciso... Deixa eu voltar lá. O que Paulo fala mesmo? Vamos lá. Vamos voltar lá. Para que a gente consiga prosseguir. Para que a gente consiga não ser como o ovo que endurece na adversidade. Mas o Senhor vai nos explicar tudo? Não. Não vai. Não é só ver o livro de Jó. A Bíblia não fala que foi revelado a Jó o porquê dos seus sofrimentos. Né? Deus não é obrigado a nos explicar nada. O sofrimento, ele faz parte. A gente, como eu disse, não é opcional. Mas que Jesus nos ajude a ter entendimento, a ter maturidade para enfrentar o dia da dor. Para não sucumbir. Que a gente não perca de vista a expectativa de participar da glória. A esperança, a alegria que existe na esperança de participar da glória de Deus. Exatamente. Não. A gente... Eu vou lembrar daquele versículo que Jesus disse, quando o filho do homem vier, achará porventura fé na terra. Porque na viagem é Deus de bênção, tá? Querendo só uma vida ser só de bênção. Se tiver luta,
difícil. Uma aula como essa é muito mais fácil da gente conversar do que de fato viver. Eu sei disso.